A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. José tem dores cada vez mais intensas e diminuem as suas forças vitais. Extremamente debilitado em suas forças vitais, José não deixava, todavia, de acompanhar Jesus ao trabalho, e ele assim o permitia para não privá-lo da alegria de sua companhia. José mesmo lhe solicitava: querido e amado Redentor, deixa que esteja contigo, pois estou ciente do pouco tempo de vida que me resta. Anseio desfrutar ao máximo tua companhia enquanto vivo, pois após a minha morte dela não mais disporei, até nos encontrarmos no paraíso, onde nossas almas habitarão juntas, acompanhando também as dos patriarcas que lá se encontram. E Jesus consentia em que ele o acompanhasse. Mas o demônio, nutrindo grande ódio por ambos e não podendo tolerar tanta luz, virtude e santidade, passou novamente a instigar pessoas contra os dois, até mesmo amigos mais próximos. Protegidos por falso manto de compadecimento, diziam que Jesus, agora já bastante crescido, já era suficiente para ganhar seu pão e os dos seus, mas permitia que seu pai, naquelas extremas condições, também trabalhasse e perdesse rapidamente suas poucas forças vitais. Iam à oficina a título de visita amistosa e lá repreendiam Jesus severamente, afirmando ser mesmo fora de propósito aquela sua permissão para que o santo trabalhasse, tão enfraquecido e alquebrado que estava, e que ele, forte e jovem, deveria, isto sim, trabalhar e mostrar alguma caridade para com seu pai, que tanto havia sofrido e se cansado por ele. Estas atitudes feriam o coração de José e o afligiam sobremaneira, pois não podia explicar-lhes os motivos para não ter que revelar os mistérios todos em que estavam envolvidos. Apenas inclinava sua cabeça e se mostrava humilhado. Jesus, de seu lado, também ouvia e calava, com fisionomia clara e serena, bela e graciosa. Aqueles corações duros, contudo, não cediam assim tão facilmente. Embora admirando a calma, a tranquilidade e a paciência de Jesus, além daquele seu significativo silêncio, mesmo assim devidamente instigados, sucumbiam ante as tentações provocadas. Retiravam-se, mas retornavam em seguida para novos ataques. E isso tudo amargurava a existência do santo. Outros também, instruídos pelo demônio, iam à oficina especificamente para lançar suas ofensas, desabafando suas raivas contidas. Lá chegando, todavia, não levavam para a frente suas más intenções, pois eram recebidos por ele com cordialidade, graça e amabilidade, com cortesia e demonstrações de afeição. Outros, aproveitando-se dos retiros de Jesus em suas tratativas com o Pai, iam encontrar José sozinho e se mostravam muito compadecidos e solidários. Eu perdi onde que eu estava. Desabafando suas raivas contidas. Lá chegando, todavia, não levavam para frente suas más intenções, pois eram recebidos por ele com cordialidade, graça e amabilidade, com cortesia e demonstrações de afeição. Outros, aproveitando-se dos retiros de Jesus em suas tratativas com o Pai, iam encontrar José sozinho e se mostravam muito compadecidos e solidários de sua doença, embora realmente desejassem intrigá-lo com Jesus. Diziam que o menino havia sido mal educado, vagabundo e preguiçoso, sem envergonhar-se de já tão crescido permanecer por períodos tão longos em casa sem nada fazer. Diziam também que ele, José, teria que prestar contas ao Senhor por ter criado aquele seu filho tão perdulariamente, completamente desligado de tudo. Alguns até diziam: vê como ele te trata agora que estás doente, abandona-te só aqui na oficina, não cuida e nem se importa contigo.
Essas palavras calavam fundo no coração de José, que nada mais tinha a fazer que pedir-lhes para que calassem, não ofendessem a Deus, pois nada sabiam sobre as tarefas às quais se dedicava naqueles retiros que fazia. E as pessoas montejavam em respostas. Claro, mas toca a ti o trabalho, enquanto ele perambula por aí. De fato, eram palavras atrevidas, impertinentes, verdadeiramente instigadas pelo demônio e teriam levado qualquer pessoa à perda de paciência. Não era o caso de José. Nunca se mostrou aborrecido, sofrendo tudo com paciência e amor pelo Redentor que sabia destinado a muito sofrer para redimir a humanidade. Em tais ocasiões, renovavam-se suas lembranças sobre os tormentos que Jesus teria e ele se afligia extraordinariamente. E então ter com Maria e lhe contava: Querida Maria, compadeço-me de ti. Se o que ouço de mal sobre Jesus já me entristece tanto, que será de ti que também terás de ouvi-las, de vê-lo aflito e angustiado, contestado, perseguido e torturado? Como poderá teu coração aguentar tudo o que virá? Oh, como tua alma será atormentada de dores! Que pena tenho de ti. Voluntariamente daria meu sangue e minha vida para impedir que tivesse de passar por tudo isso, por estes martírios e dores imensas. Maria o ouvia atentamente e dizia que, embora tomada de grandes dores também, pelo futuro sofrimento de Jesus, solidarizava-se com ele. Embora mais preocupada ainda do que o próprio santo, o consolava com maneiras gentis e carinhosas, falando-lhe de coisas amenas que pudessem animá-lo, como glorificação de Jesus em função dos sofrimentos, sobre a redenção e salvação de todos os que abraçassem sua doutrina e seguissem o seu exemplo, e outras coisas mais. E José então se acalmava, pelo menos temporariamente. Quando ele ia em busca de alimentos, pessoas lhe perguntavam sobre o que ocorria com ele, sempre combalido e acabrunhado, abatido e debilitado. E falavam mal de Maria e de Jesus, que não lhe proporcionavam a correta alimentação e que o deixavam trabalhar e cansar-se daquela forma. José tremia de dores e pedia às pessoas que não ofendessem aqueles dois inocentes, pois quais somente recebia benefícios. Sabeis bem que minha esposa e meu querido filho providenciam tudo o que necessito, e muito mais ainda, pois tem comigo todos os cuidados possíveis e imagináveis. Portanto, não faleis deles desta maneira que me feris fundo no coração. Sendo Deus que assim deseja, por que deveis culpar pessoas que me cuidam e me atendem? Com tais palavras, elas se sentiam embaraçadas e confusas, pelo menos algumas delas. Outras, mais obstinadas, não ligavam para suas palavras e diziam que ele se deixava influenciar pelo amor que lhes tinha. Mas que se observasse mais atentamente, veria que o seu debilitado estado decorria apenas da falta de cuidados mostradas por Maria e Jesus. Ele não lhes dava grande atenção e respondia: de tais pessoas recebo todos os cuidados e atenção, além de elas serem minha alegria e felicidade. Pensando de forma diferente, estarei certamente incidindo em erro. E inclinando sua cabeça, deixava-se e seguia o seu caminho. Uma vez em casa, perturbado e aflito, era consolado e confortado por Maria e Jesus, em razão das muitas ofensas que recebia daquelas pessoas. O santo se decidiu não mais deixar-se ver por elas, exceto em extrema necessidade, pensando mesmo até em privar-se da tão querida companhia de Jesus, somente para não vê-las. Esta ausência de Jesus era mesmo muito difícil para ele. Mas o temor em ofender ao Senhor fez com que aceitasse pacientemente qualquer acontecimento e permanecia em casa em retiros e orações ou em colóquios religiosos com Maria. Com certa frequência, Jesus os procurava para com eles dialogar sobre os mistérios divinos.
Enquanto Maria estava empenhada no preparo de refeição, algo mais substancial para a sua recuperação, José permanecia naquele pequeno quarto onde ocorrera o milagre da encarnação. Refletindo sobre este acontecimento, chorava e muitas vezes permanecia em êxtases por horas seguidas. Vendo-o neste estado, Maria se alegrava por ver seu marido tão favorecido de graças celestes e rendia suas graças ao Senhor. Aquele pequeno aposento, antes somente utilizado por Maria, era agora, no final da vida do santo, mais habitado por ele que por ela, pois lá se sentia muito bem. José pediu sua devida permissão para lá habitar de vez, no que ela graciosamente concordou, pois estava ciente do próximo fim dele. Naquele quarto, José tinha todos os motivos para consumir-se em seu amor por Deus, pois o local se mostrava muito atraente para tanto. Sabia bem que lá era tomado de ardentes sentimentos de caridade e de lá praticamente não saía, a não ser quando Maria o solicitava para tanto, desejando retirar-se para os seus habituais colóquios isolados com o Senhor. Em muitas dessas ocasiões, Deus permitiu que ele pudesse, em espírito, vê-la em suas preces, circundada de forte luminosidade. Tais visões eram muito de seu agrado e ele agradecia profusamente a Deus por elas. E enquanto ela ali permanecia orando, ele externamente, ajoelhado, orava também, mesmo porque era aquinhoado com muitas e variadas graças na situação. Durante todo este tempo, Jesus estava aplicado no seu trabalho, ganhando o necessário sustento familiar. José se afligia vendo-o em suas tarefas e frequentemente se referia a ele sobre essas suas preocupações. A resposta era de que não deveria preocupar-se com isso, pois ele apenas atendia à vontade do Senhor, que agora assim o desejava. As palavras de Maria também o acalmavam. Também aquelas pessoas maldosas haviam deixado de frequentar a oficina, pois lá somente encontravam Jesus em suas tarefas. Passaram então a louvá-lo e quando passavam por lá não deixavam de admirar sua beleza, dizendo: Felizardo José, que conseguiu um filho tão bom. Já foi mencionada a grande capacidade de Jesus em cativar aqueles que se aproximassem. Indo ter com José, este imediatamente lhe perguntava sobre as ocorrências do dia de trabalho, pois se preocupava com aquelas eventuais perturbações. Como o filho obediente que era, Jesus lhe relatava os acontecimentos e José então se desculpava. Deves perdoar-me a ousadia das perguntas. Preocupa-me somente com a possibilidade de pessoas instigadas pelo demônio que possam aborrecer-te com palavras ou ações más. E como és o grande objeto de meu amor, ficaria amargurado sabendo que pessoas possam desgostar-te ou ofender-te. Fico, porém, muito alegre em saber que és acolhido e amado por elas. Estas palavras calavam fundo no coração de Jesus e ele então se externava também a respeito do grande amor que ele devotava e que, como intercedia junto ao Pai Celeste para que lhe concedesse suas graças e o iluminasse com luz para sempre. No próximo vídeo continuaremos. José tem muitas dores e mostra paciência e resignação.